Vamos lá, pessoal. Boa tarde a todas e a todos. A gente vai começar mais um mini curso do PPGE, mini curso intitulado Redes Sociais de Análise, Usos e Aplicações em Economia. É, Vai ser ministrado pelo Antero Alves Pereira Neto, nosso discente aqui do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal de Uberlândia. É, Bom mini curso a todos, eu agradeço, e a todas, eu agradeço ao Antero. Fique à vontade, Antero, e qualquer coisa eu estou por aqui, tá? Muito Perfeito. obrigado. Obrigado, Zé. Boa tarde a todos que estão presentes aqui no Teams, no YouTube também. Como o Sayane adiantou, o curso vai ser um curso de redes sociais de análise e vou trazer alguns exemplos de usos e aplicações diretas em economia. E, especificamente para esse mini curso, eu pensei em uma estrutura que fosse servir para todo mundo da economia de alguma maneira. Então, assim, o pessoal da macro não necessariamente vai cair em alguma coisa que vai precisar usar as redes em algum tempo, mas para o exercício que eu pensei, justamente todo mundo precisa montar um bom referencial teórico e como as redes podem ajudar a montar um bom referencial teórico. Mas primeiro, esse mini curso ele vai ser dividido em dois grandes blocos, né? O primeiro que eu vou trazer uma série de conceitos. A primeira parte vai parecer que eu estou falando grego, porque é bem abstrato, mas depois eu vou trazer um exemplozinho de uma pequena comunidade, vou explicar que são as comunidades na rede, uma comunidade do PPGE hipotética, e as coisas vão começar a fazer sentido. Vamos partir para o exercício dentro do software do Gap, que é o software que trata das redes. E depois eu vou citar algumas outras aplicações em economia, de trabalhos que eu fiz, de trabalhos de colegas que eu tive contato. E, bom, essa é a estrutura. Eu não pretendo me alongar muito mais do que chegar ali até as 3h30 da tarde. Vocês fiquem à vontade para perguntar. Se aqui, durante o mini curso, não surgir nenhuma dúvida concreta, porque os conceitos são bastante abstratos e tal, mas depois você tiver alguma questão, manda mensagem no WhatsApp, manda um e-mail institucional. Pelo menos uma vez na semana eu estou aí no espaço da UFO, podem me perguntar, podem parar e me perguntar. Eu sou Luardo, que está trabalhando mais comigo, as meninas Juliana e Sinara sabem que é bem fácil falar comigo. Então, deixo esse recado aí para vocês, para caso queiram mexer com redes, tirar algumas dúvidas, estou à disposição. Muito bem. Vocês estão vendo a tela que eu estou compartilhando da apresentação? Sim, tô vendo. Beleza. Bom, eu não vou abrir tela cheia, porque já já eu vou precisar. Não, vou abrir tela cheia sim. Vamos fazer direito. Ah, eu vou precisar trocar de página daqui a pouco, mas quando for o momento, eu fecho aqui e passo. Bom, o que são as redes sociais de análise? A estrutura das redes sociais, elas começam ali em 64, 65, com trabalhos que começam a verificar a importância das comunidades, das conexões entre as comunidades para determinado resultado. Isso aqui, o Garfield e o Garner, eles vão trabalhar dentro de comunidades específicas, com pessoas. Eles vão observar que tem pessoas que são mais importantes que outras, são melhor relacionadas do que outras. Essas pessoas acabam desempenhando papéis nas sociedades que são melhores, não melhores, mas assim, mais importantes, que se conectam melhor com outras pessoas, com outros indivíduos, têm mais contatos, têm mais facilidades, e isso é a observação dos autores, assim. E dentro das comunidades existem indivíduos que eles têm maior grau de importância, maior relevância, justamente pelas conexões que eles fazem. O Roman Dorian, de 89, é o primeiro que vai trazer, dentro das redes sociais, uma análise de trajetórias principais, que nada mais são do que você verificar a história de uma tecnologia, como essa tecnologia avança. Que eles fazem um trabalho fantástico de mapear a descoberta da humanidade da decodificação do genoma do DNA. Isso é um trabalho muito bacana. Em 2007, o Bart Verspagen, que é o principal nome hoje em dia de publicações em redes. Então, assim, se for montar algo que tenha redes, é interessante que tenha o Verspagen citado, assim, uma dica geral.
E o Gianpietri é um professor da USP e ele está aqui porque ele é um dos poucos que eu encontrei em literatura brasileira que ele vai explicar o que são as redes, os parâmetros das redes, e me ajudou bastante a montar os slides aqui para apresentação. Bom, como eu adiantei aqui nos trabalhos do Garfield e do Gardner, a metodologia das redes sociais, ela busca investigar as estruturas e dinâmicas das relações sociais, examinando padrões de relação entre esses indivíduos e propondo compreensões um pouco mais profundas dessas comunidades. Bom, e essas comunidades elas podem ser compostas por indivíduos, por grupos, por organizações, instituições, é, podem ser comunidades de patentes, podem ser comunidades de artigos, a própria amizade ela pode ser colocada em redes de alguma forma, os grupinhos de amigos e tal, numa rede um pouco mais informal, ah, entre muitas outras coisas. As redes elas servem, é um grande guarda-chuva que dá para você colocar todo e qualquer tipo de relações que envolvem coisas, pessoas e se conectam de alguma maneira, cabe dentro do ferramental de redes. E as análises das redes normalmente são feitas por métodos matemáticos. As redes elas são bem vistas quando trabalhos aplicam redes sociais, porque quando você gera o grafo, que é o desenho do cantinho aqui da tabela inicial, quando você gera esse grafo ele não é gerado por acaso. Por trás disso aqui, há um amplo ferramental físico de gravitação, que é o mesmo princípio que eles usam para ver o funcionamento dos planetas e tal. Então, assim, tem coisas que vão muito além da percepção nossa de economista, mas são muito bem fundamentadas por trás. Então, é bacana por causa disso. É um ferramental matemático por trás muito bacana. As posições não são. A geografia importa aqui no caso. Então, as conexões, as posições não são aleatórias. Isso é interessante deixar claro e elas vão ter a sua importância quando nós formos analisar ali as distribuições, as redes, os que eles chamam de passos topológicos, centralidade, densidade, intermediação e outros conceitos que eu vou passar um pouco mais adiante. Bom, mas na prática a rede nada mais é que uma conexão entre dois pontos. Esses dois pontos, esses dois nós, que é o que a gente chama de vértices, nós, não, é basicamente os vértices ou os nós, né? E eles são conectados por arestas. E estas arestas, elas seguem, ou elas podem ser dirigidas, a informação sai de mim e vai para outra pessoa, mas ela não sai de outra pessoa e vem para mim, ou seja, ela é dirigida de mim para outra pessoa, ou ela pode ser não dirigida, ou seja, a conexão é como se fosse uma amizade. Tipo assim, a conexão ela existe entre eu e uma outra pessoa, e nós trocamos informações cotidianamente. Então não tem um sentido específico da informação. A informação acontece, ela somente existe. Então ela é conectada sem uma linha lógica entre elas. E assim já adianto para vocês que é mais comum redes que não são dirigidas. Por que é mais comum? Porque redes dirigidas normalmente pressupõem avanços de uma determinada tecnologia, de um determinado paradigma. No meu caso de pesquisa, como eu trabalho com trajetórias, eu utilizo bastante redes dirigidas, porque a ciência ela tem um sentido, ela não vai e volta, né? A ciência hoje ela é diferente da ciência de daqui a 10 anos, então ela vai avançar para daqui a 10 anos, então ela tem uma direção. Isso vale para patentes, vale para artigos, mas normalmente em ciências sociais, no geral, elas são não dirigidas, justamente por essa troca de informações. Bom, assim, resumidamente, as redes sociais são conjuntos de nós conectados por arestas. E esta relação de nós e arestas, ela é o que eu falei de ser dirigida ou não dirigida, e o volume dessas arestas que se conectam a um nó vão determinar o seu grau. O que isso significa? Que se eu tenho uma pessoa que ela conhece todo mundo, automaticamente essa pessoa vai ser mais importante dentro de uma comunidade do que outras. Então, vários nós vão se conectar a ela, várias informações vão se conectar a ela. Ela vai saber mais da vida das outras pessoas. Então,
dentro de uma rede, essa pessoa seria um nó, e esse nó seria muito relevante, ele seria um nó grande, porque ele é uma pessoa importante dentro dessa comunidade. Ah, bom, é como se fosse o prefeito, dentro de uma organização administrativa de uma cidade, o prefeito ele é o nó mais importante, porque ele é a pessoa que está se conectando com todos os outros entes políticos ali. Então é basicamente isso que o nó mais importante, o grau mais importante, vai ser a pessoa que tem melhores conexões, maiores conexões. Bom, e aqui um adendo de trajetórias que nada mais são do que um caminho perpassados de nós de maior grau, ou seja, as trajetórias tecnológicas, as trajetórias da ciência, da tecnologia, de artigos, elas passam pelas citações daqueles trabalhos que ajudaram a construir esse conhecimento, dos trabalhos mais importantes. Então, isso é uma trajetória, você olhar para o passado e pegar os pontos mais importantes do que ajudaram a construir a ciência até o ponto de hoje. Isso cria uma trajetória dentro das redes sociais. Ainda tá, concordo imagino que esteja muito abstrato e assim, esse exemplo aqui, ele vai começar a clarear um pouquinho as coisas, mas ainda assim, a próxima página também é de alguns conceitos que são abstratos, mas que no decorrer da apresentação vão ficando um pouco mais claros e à medida que você for utilizando as redes, eles se tornam quase que automáticos também. Bom, aqui eu pensei num primeiro exemplo para tratar principalmente da questão do grau. O grau de um nó, o nó é a bolinha, gente. O grau de um nó, ele vai ser a nossa principal, a nossa, o principal foco de atenção, digamos assim, nesse primeiro momento, e para o exercício que eu vou propor também para vocês. Bom, nesse caso aqui é uma pequena comunidade do PPGE. Eu pensei aqui para ficar inteligível para todo mundo. Bom, supondo que eu seja um aluno novato, vocês vão observar que eu sou uma bolinha pequenininha, bolinha roxa, aqui, ó, bem no cantinho. E aqui a figura do reitor da universidade, que também é uma outra bolinha pequenininha, mas ele está muito bem conectado com a bolinha maior, que é o diretor do instituto. Então, vamos pensar aqui. O diretor do instituto, o Sayane, ele tem contatos com a secretaria, que é na figura da Camila, ele tem contato com a maioria dos alunos, principalmente os alunos mais velhos de casa, que a gente convive mais. Tem contato com o reitor antigo, porque ele já está há 2 mandatos aí, né? Está no segundo mandato, conheceu o reitor antigo também e conhece o reitor novo. Então, nessa rede hipotética do PPGE, ele é a figura melhor conectada. Ele se conecta com 4 outras pessoas. Então, nessa pequena comunidade aqui, ele é a figura mais importante. E, bom, seguido pela Camila e pela Sinara, que tem 3 conexões cada uma. Pois bem, mas vamos supor que eu estou aqui eu entrei agora na universidade, no PPGE, e o Sayane sabe que eu existo, porque tem o meu nome na lista de chamada ali, mas ele precisa conversar comigo de alguma maneira e ele não sabe como. Vamos supor que o e-mail não está respondendo, não tem telefone, e ele precisa de alguém que me conheça. Quem que é essa pessoa que me conhece normalmente? Todo mundo que entra no Instituto de Economia conhece a Sinara. Então, ele vai buscar a Sinara e a Sinara vai entrar em contato comigo de alguma maneira. Então, ele precisa passar por 2 etapas até chegar, passar por uma etapa até chegar em mim. Então, é o que a gente chama de passos topológicos. Ele está a 2 passos topológicos de mim. Tipo, ele está mais distante de mim. O que que isso faz para o meu nó? Dentro dessa comunidade fechadinha entre o reitor antigo, Sayane, a Sinara e a Camila, que estão mais centralizados, eu estou fora e eu estou mais distante do ponto central, que é o Sayane. Então, dentro dessa rede, eu sou a figura menos importante dessa comunidade, porque eu estou fora dessa rede, eu estou escanteado nessa rede e eu estou fora do centro. O centro é a figura principal, que ele literalmente está no centro da imagem, né? Ele se concentra no centro da imagem. Então, quanto mais distante, quanto mais afastado, menos a importância aquele nó tem na construção daquela comunidade, daquele conhecimento. Então, ele tende a perder importância. Quando nós estamos analisando as redes, esses nós, normalmente, eles acabam não tendo importância na análise. A gente acaba não dando muita atenção, ou
quando a gente está trabalhando com um grupo de tratados e não tratados, esse vai ser o cara que ele não respondeu ao tratamento, é o outsider, é aquele cara que não engajou, está fora. Ao passo que, assim como eu sou um nozinho pequenininho e roxo aqui, o reitor, a figura do reitor, também é um nozinho pequenininho aqui. Só que, se vocês observarem, ele está mais perto do centro do que eu. Eu estou num canto fora da figura central, ele está mais próximo. Por quê? Porque ele se conecta com a figura central do nó. Então, teoricamente, ele é uma figura acaba sendo uma figura dentro dessa rede de maior relevância. Então, por isso que eu falei para vocês, as posições não são aleatórias, as posições não são à toa. Isso aqui segue princípios de gravitação física, então tá tudo muito bem encaixadinho ali. E claro que dentro dos aplicativos você tem métricas botões que você clica, né? Tipo, os aplicativos de rede se parecem mais com e-views, que você clica em botões ao invés de pedir as programações, igual no Stata, igual no R. Bom, pois bem, eu acho que nesse caso aqui eu consegui sintetizar o que são os nós mais importantes dentro das comunidades. Então, aqui no nossa rede hipotética do PPGE, o Sayane apresenta como a figura mais importante aqui. Bom, e continuando aqui, alguns conceitos importantes a serem calculados e o que eles significam. Tem nas redes, assim, uma palavra que aparece muito, que é uma palavra que parece coisa feia, parece coisa errada, mas não tem nada a ver, é a homofilia, que é a tendência de nós fortalecermos as conexões dentro das comunidades que nos cercam. É muito. Isso aqui a gente pensa no nosso grupo de amigos, assim, no início da faculdade. No início da faculdade é um pouco mais fácil da gente fazer amizade e tal, mas aí depois de uns 2 anos, se entra uma pessoa mais nova, você já está com o seu grupo de amizade ali fortalecido, é muito difícil que essa pessoa venha participar. Então, é por aí, a gente tende a fortalecer as relações dentro dos nossos ciclos. Quando a gente está trabalhando com artigos, isso fica muito evidente, porque é muito comum que, por exemplo, artigos publicados na China, eles tenham alta circularidade de citar artigos que são publicados dentro da China também. Então, eles acabam criando comunidades afastadas, separadas, mas que são muito bem conectadas entre si. E às vezes, logicamente, como eles se conectam com outros pontos do mundo, eles têm relações com comunidades mais centrais, comunidades que vêm ali dos Estados Unidos, da Europa, que são as comunidades mais comuns, digamos assim, na construção de alguns tipos de conhecimento. Isso aqui é um exemplo bem generalizado que eu venho observando quando eu faço as distribuições de redes observando artigos. E bom, esse é o princípio da homofilia. E como é que eu capto essa homofilia dentro das redes sociais? É um outro conceito que chama modularidade, que eu vou quantificar a quantidade de grupos que existem. Nas redes, quando você faz a distribuição das redes, e por isso que tem uma delas aqui, isso aqui, essa rede do fundo da imagem, ela está num working paper que eu fiz recentemente e que está disponibilizado aqui também. Aí você vê que tem uma cor roxa, uma cor azul, uma cor rosa, uma cor preta, uma cor cinza, uma cor verde. Essas são as comunidades. Aqui no caso são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove comunidades. E então isso é uma forma de homofilia, você capturar a quantidade de grupos que existem. Outro conceito importante também é o coeficiente de agrupamento, ou clustering, né? Que é muito parecido com o conceito ali da industrial, que é o nível no qual os nós estão agrupados, né? Dentro dessas comunidades e tal. É literalmente um cluster de conhecimento, assim, é uma coisa mais segregada, mais fechada. Outro conceito, a densidade, que mede o quão perto o gráfico está de ser completo. O que isso significa? Vamos supor que tenham 100 indivíduos. Esses 100 indivíduos conhecem os outros 99. Tipo, um desses. Não. Os 100 indivíduos conhecem todos os outros 100 indivíduos. Então, essa rede é completa porque todos os nós se unem de alguma maneira. Isso é raríssimo, isso praticamente não. É muito difícil achar uma rede assim, porque normalmente, além dos outsiders, vai ter grupos que não se conectam a outros grupos. Então, é muito difícil achar uma rede de densidade 1, por exemplo, que é o máximo, né, de 100%. E
por fim, aqui como conceito fundamental, importante, vem a centralidade de autovetor, ou Winding Vector, que um nó tem alta centralidade de autovetor se estiver ligado a outros nós que também são altamente conectados e influentes. Se a gente voltar no exemplozinho da pequena rede do PPGE aqui, Sayane, Camila e Sinara, como eles estão conectados, eles têm alta centralidade de autovetor, porque eles são os nós mais importantes e eles estão conectados entre si. E esses conceitos, aos poucos, à medida que você for usando as redes, eles vão se internalizando e vão fazendo sentido. Você não precisa usar todos, mas é interessante que, assim, pelo menos a modularidade sempre esteja, a modularidade e a distribuição de grau sempre esteja presente nas suas análises de rede ali, porque elas são passos básicos, assim, para você entender o que você tá observando. E não necessariamente você vai precisar usar todos eles. Vai depender da sua necessidade enquanto a sua pesquisa, o que você quer analisar, o que você quer mostrar, o que você quer evidenciar. Então, o bom das redes é que ela não é matematicamente rígida no sentido de você precisa de um resultado X para você ter uma boa rede. Não, não tem. É muito do que você precisa analisar de fato. E, bom, depois desse tanto de conceito abstrato, eu pensei no exercício que eu podia trazer para o minicurso que poderia ajudar todo mundo, assim, de gregos a troianos, assim, independente se você for da rural, da macro, da micro, da estatística, de qualquer área do conhecimento e produzir artigos científicos, você vai precisar montar um referencial teórico. E muitas das vezes você não vai ter seu orientador para toda a eternidade, assim, faz sentido, você tem que aprender isso sozinho, ó, com o tempo. E, além disso, quando você entra numa área nova que você nunca teve contato, é muito difícil você saber, cara, qual que é o texto fundamental que eu tenho que ter no meu referencial para que é a literatura básica, que é o que, assim, tem que ter nesse referencial de uma área que eu nunca vi na vida. E aí, eu pensei nesse exercício usando também uma ferramenta que a UFO paga para a gente, estudante da UFO, aqui do PPGE, que a gente não usa. Eu fui descobrir isso, eu estava no doutorado de sanduíche, eu precisei e eu vi que eu tinha um acesso, puramente por acaso, assim. E então vamos linkar as duas coisas, né? Tanto o ferramental de redes, tanto o uso do Scopus para gerar um referencial teórico bacana usando esse ferramental. Aqui, os slides eles vão ficar disponíveis, a apresentação vai ficar disponível e eu coloquei no canto do slide todos os passos que eu segui para montar para chegar nesse resultado. Você pode replicar depois, não tem problema nenhum. Mas como a gente tem tempo, eu vou dar um ESC aqui na minha apresentação e vou aqui no Scopus, mostrar para vocês como é que funciona. Essa aqui é a página do Scopus. O que é o Scopus, né? Desculpa, eu não expliquei. A editora Elsevier, que é a principal, junto da Springer Nature, é a principal editora de publicações de artigos científicos no mundo, ela tem uma base de dados que elenca todas as revistas e todos os artigos publicados. Está tudo aqui dentro. E você pode acessar, graças ao e-mail institucional da UF, de graça isso aqui está disponível e pegar os metadados, assim. Aqui você descobre por que que você tem que colocar as palavras-chave do trabalho, porque as palavras-chave elas vão ajudar a criar esse, essa base de dados aqui. Então, a página do Scopus, aqui, scopus.com/home.uri e checar o acesso do Scopus, o e-mail institucional que vocês têm aí, cada um tem o seu, né? Aqui, a primeira vez que você for entrar no Scopus, ele vai te pedir a universidade aqui, você seleciona a sua e muito provavelmente, se for uma universidade nacional, vai ter aqui na lista. E o password e tal, entrei. E, bom, entramos no. Peraí, que não é para entrar aqui, não, gente. Só um segundinho.
Peraí, gente, desculpa. Bom, enfim, não tá indo aqui, não sei por quê. Não sei se a página tá em manutenção. Fiz ontem à noite eu juro que tava dando certo. Não, gente, não é por aqui. Vou voltar à apresentação, mas enfim, aqui, quando a gente entra no Scopus, ele vai abrir uma página que vai ter um Find Search aqui, que a gente vai poder buscar o que a gente quer. A palavra-chave que eu busquei foi teoria dos jogos, Game Theory, né? Porque é melhor buscar no inglês. A gente produz abstract e keywords em inglês justamente por isso. E aqui dentro, eu achei 114 mil artigos. Dentro desses 114 mil artigos do Scopus, se eu for fazer o download direto, eu não teria capacidade de processamento no computador agora, porque está usando outras coisas, ia demorar bastante. E eu tive que acabar filtrando um pouco essa busca para tornar um pouco mais palatável aqui para a apresentação do mini curso. Fiz a palavra pela teoria dos jogos, calculei aqui, restringi a busca aqui por anos, de 2015 a 2025. A área que eu busquei dentro de teoria dos jogos para restringir a busca também foi economia, econometria e finanças. Limitei a artigos publicados em inglês e dentro de uma revista que chama Teoria e Decisão. Então, assim, eu apliquei esse tanto de filtro para sair de 114 mil artigos e cheguei a 64. Mas aí tipo, é um exemplo, assim, bem. Acaba que isso aqui não define nada da área do conhecimento, mas vocês vão ver que traz alguns resultados importantes de fato. E agora que eu tenho aqui eu vou trazer o exemplo aqui para vocês. Eu vou abrir o GEF, aí vocês vão chegar num arquivo CSV desse jeito aqui. Quando você abrir ele no seu computador, no Excel, ele vai ter o nome dos autores, o nome completo dos autores, o ID, o título do trabalho, aqui as especificações. E o que interessa para a gente é essa abinha aqui, ó. Aqui, peraí, passando, referências. Aqui ele vai citar todas as referências que o cara colocou no artigo dele, né, na publicação do artigo dele. E por que que as referências são centrais assim para fazer esse trabalho de verificar qual é o referencial teórico obrigatório? Dentro do aplicativo de redes, quando a gente cruzar referências com referências, aquele exemplozinho do grau, do Sayane, o grauzinho azul, que era o maior, ele vai destacar os principais artigos citados. Eles vão ter um tamanho maior, eles vão ter uma cor diferente. Então, eles vão me mostrar automaticamente quais são os artigos mais citados dentro desta área. Os artigos mais citados dentro de uma área são os artigos mais importantes dessa área. Então, a partir disso, fica fácil construir essa noção de, se eu fiz o filtro bom para mim ali dentro do Scopus, eu sei que dentro da minha área de pesquisa, dentro do que eu quero fazer, esses são os autores mais importantes. Então, eu vou trazer para dentro do aplicativo de redes esse, esse arquivo do Excel que eu acabei de baixar ali da base do Scopus. Novamente, gente, eu peço desculpas para vocês que a base não abriu ali do jeito que ela tinha que abrir. Depois que você faz o login ali, ela abre diretamente na parte do buscar e das seleções, é aquilo que está no cantinho dos slides ali. Mas não sei por que, não sei se está em manutenção, não entendi. E eu posso mandar isso como num e-mail depois, um anexo depois, não tem problema. Bom, aqui, deixa eu só fazer direito para vocês. Isso aqui é a área central do GEF. Vai estar branco desse jeito porque a gente não abriu nenhum tipo de arquivo ainda. Você vai arquivo, importar, selecionar aqui, ó, wizard type,
converter Excel e CSV para networks, né, para redes. Então, você vai buscar esse arquivo dentro do seu computador. Selecionar aqui o arquivo, área de trabalho, que eu criei a pastinha para o mini curso de hoje. Tem que ter um pouco de paciência com o GEF, normalmente, porque ele tem um erro de construção do aplicativo, que ele utiliza para processamento a sua memória RAM ao invés de usar o seu processador. Então, se você não tem uma memória RAM muito grande, ele acaba ficando um pouquinho mais lento e tal. Ou ela está sendo usada para outra coisa, né? No nosso caso aqui, o Teams está puxando, o navegador está puxando, entre outras coisas. Enfim, detalhes. Ah, achei o meu arquivo, agora eu vou procurar as referências aqui dentro. ISSN, conferência, referências. E eu vou cruzar também com as referências. Cruzei referências com referências. Como é um arquivo CSV, ele vai ser separado por vírgulas, né? E você seleciona a opção aqui do semicoluna, né? Porque ele vai conseguir separar principalmente os dois grandes grupos ali as duas referências que estão sendo citadas. Isso aqui é por padrão, é por default. Eu também acho estranho, né? Se ele é separado por vírgulas, teoricamente você separaria por vírgulas. Mas não, você vai separar por ponto e vírgula para ele ficar mais. Para ele entender o que ele tem que fazer. Essa é uma rede dinâmica. O que são as redes dinâmicas? As redes sociais, elas funcionam como se fosse uma distribuição cross-section. Elas são uma fotografia do tempo ali e agora. E se você quiser, mas qual que era o ponto dessa rede ali na década de 90? Você tem que tirar todos os dados de 90 para frente para você analisar só a década de 90. Não tem como você criar essa estrutura dinâmica facilmente, assim, de apagar ou colocar coisas igual a gente faz quando você está trabalhando com dados em painel e tal, que fica um pouco mais fácil. As redes não te oferecem essa possibilidade. Se você for trabalhar com recortes, você tem que fazer recorte por recorte, não tem jeito. As redes dinâmicas, elas vão romper com isso, mas ainda é uma parte muito experimental aqui dentro do GEF e eu não recomendo mexer, assim, eu ainda não dominei isso aqui, tentei algumas vezes, não funciona bem, então só pula, não clica nada. E aqui as últimas opções, que eu vou criar os links entre as referências e as referências, e eu vou remover os self-loops, né? O cara que cita ele mesmo. Então, eu vou remover isso aqui também. E eu não vou remover as duplicatas, porque artigo tem muito disso também, de uma pessoa citar a referência, mas é tipo assim, fulano de tal, revista tal de 1950, fulano de tal, revista tal, 1951. É o mesmo artigo, só que ele foi publicado em lugares diferentes. E se eu tirasse, removesse essas duplicatas, ele ia sumir com todas elas. Por, por, por match de coisas parecidas, assim. Os nomes são parecidos, então sai. Então, não. Isso aqui eu não vou selecionar esse pontinho do meio aqui. Bom, as referências vão ser conectadas às referências, é isso que eu quero, e eu vou finalizar. E vai gerar um quadrado. Aqui é interessante, porque a gente partiu de 64 artigos somente, depois daquele tanto de filtro que jogou no Scopus. Mas aqueles 64 artigos, as referências daqueles 64 artigos, geraram 1.903 referências, e essas 1.903 referências fazem 40.631 conexões. Vocês verem que as coisas no GEF, elas aumentam exponencialmente, né? E isso é um problema para o computador. Então, é bom sempre você ter um filtro adequado para não sobrecarregar demais a máquina e não ser dado relevante para você no momento da pesquisa. Tudo bem, eu vou esperar ele carregar aqui e ele vai gerar um quadrado aqui no meio. E o quadrado ele não vai ter a distribuição, o default dele aqui não significa nada para a gente. Beleza? Foi. Bom, e aqui, todos aqueles dois slides de métricas, que são conceitos importantes, eu vou trazer aqui para a gente. A primeira delas é o grau ponderado, que é o tamanho da bolinha. Digamos assim, a grosso modo, é o tamanho da bolinha.
E aqui eu tenho que o grau médio é de 42,7, assim, o tamanho médio das bolinhas é de 40. Assim. Esse tamanho não vai ser muito importante, não vai fazer muita diferença para a gente, porque vocês vão ver ali que quem define a forma da rede, assim, a forma no sentido de a estética da rede, somos nós, então isso aqui não faz muita diferença. Aqui a densidade do grafo, a gente vai calcular, é um grafo não dirigido, e a densidade de 0,022. É um grafo muito pouco denso. Isso significa que as conexões, elas não estão longe de ser aquele ideal de conexões completas, né? De todo mundo se conectar a todo mundo. As conexões, elas são mais fechadinhas entre pequenos grupos, entre pequenas comunidades. E tudo bem, não tem isso aqui, não é um problema nem nada do tipo, mas é um reporte interessante, né? A depender do seu campo de estudo. Às vezes, se você quer ver a relação de uma comunidade com um determinado programa, a sua densidade tem que ser alta, porque você quer que as pessoas estejam mais conectadas aquilo ali, né? Então, vai depender do seu campo de estudo que vai fazer sentido para você ou não. Coeficiente de clustering, a gente tem dois métodos, o método básico e o método dos triângulos. O método dos triângulos, é como se fosse, no exemplo ali, Camila, Sinara e Sayane. Tipo, aquilo ali é um triângulo, são três nós que se conectam. Então, ele vai fazer de pares de três. Então, não é muito interessante para a gente fazer pelo método do triângulo, faz pelo método básico. E Bom, aí aqui ele reporta para a gente o grau desse coeficiente para cada um dos nós que nós temos. E, bom, se você vier aqui em cima, tem um laboratório de dados. Cada vez que a gente clica em um botão daquele ali, em uma métrica daquela, essa métrica vem para cá. Aí tem o coeficiente de clustering, os graus, e eu vou clicar em mais alguns aqui, vocês vão ver que eles vão aparecer ali. O principal que eu falei para vocês, grau e modularidade. Modularidade é o que a gente vai fazer agora, que são as comunidades. Quantas comunidades ele achou? Ele achou 36 comunidades diferentes. Como a gente está trabalhando com artigos aqui, então são 36 grupos de artigos que vão trabalhar com assuntos correlatos dentro dessa comunidade, mas diferentes entre si, entre as diferentes comunidades. Bom, e a centralidade de autovetor? Isso aqui, a centralidade de autovetor é para, você vai analisar nó por nó. Então vai depender do que você quer também. E não geralzão, assim. Ele vai mostrar que ele sempre gera um gráfico para mostrar a distribuição, e a distribuição, a contagem máxima é de 80 aqui no score 1. Isso aqui não vai significar muita coisa se a depender do que você está buscando. E aqui tem uma infinidade de outras estatísticas que você pode calcular para a sua rede a depender da sua necessidade. E, pois bem, vamos começar a dar forma aqui agora para essa rede. Primeiro, as cores. Eu calculei as comunidades, né? As modularidades aqui. Então, se eu tenho 36 comunidades, eu tenho que ter 36 cores diferentes. Então, beleza, apliquei a cor aqui. Agora, o tamanho do nó que eu quero ver. Eu calculei o grau, então eu sei que tem nós com graus diferentes, melhor ou pior conectados que outros. Então, eu vou selecionar, assim, eu vou dar uma importância para esses nós. O tamanho mínimo, o nó menor que eu quero para minha rede, aquele que se conecta menos, eu vou colocar como um tamanho 10 para facilitar minha visualização. E o meu nó melhor conectado, eu quero que ele tenha um tamanho de 40. Isso aqui é completamente arbitrário, assim, você coloca o tamanho que você quiser para visualização. O que eu recomendo fazer? Quanto menos, quanto menor for sua amostra, coloque as bolinhas de um tamanho menor, porque elas tendem a ficar mais concentradas. Quanto maior for sua amostra, mais elas tendem a se espaçar no tempo na distribuição espacial. Já já eu vou fazer a distribuição espacial. Então, para você conseguir ver os mais importantes, é interessante que eles tenham um tamanho maior. Então, como a nossa amostra é pequena, 10, 40 vai servir bem. E aqui são as distribuições espaciais, que eu disse para vocês que isso aqui é altamente matematizado e baseado em princípios físicos de gravitação. E
a gravidade, a geografia que importa, a gravidade que importa e outros princípios de distribuição espacial, que é uma área específica da física. E o primeiro deles, aqui tem vários modelinhos, os mais utilizados é o Fruchterman-Reingold, que ele vai colocar em uma forma circular a rede vai virar uma bolinha. E o centro da bolinha é o principal, e os cantos da bolinha são os menos importantes, digamos assim. O Force Atlas, ele dentro do GEF, ele é o mais importante, porque ele é exclusivo do GEF. Foi a equipe de matemáticos por trás do GEF que desenvolveu isso aqui. Force Atlas 1, ele comporta dados com menos de 10 mil observações, Force Atlas 2 para dados com mais de 10 mil observações. Então, no nosso caso, eu vou colocar o Force Atlas 1 primeiro e ele vai distribuir espacialmente a nossa rede. E, como eu disse, o GEF ele é lento, cara, não tem jeito, assim, não dá para exigir muita coisa dele, não. E, bom, e esse processo aqui, como ele é um princípio de gravitação, ele não vai estabilizar nunca. Se você deixar isso aqui até amanhã, essa rede ela vai estar se movimentando, hora aumentando, hora contraindo, porque são princípios físicos, né? E beleza, eu espacei ela por aqui e daqui eu já consigo tirar algumas conclusões e tal. O que está faltando aqui dentro dessa rede? Eu não sei quem que é ninguém aqui, né? Eu não sei o que é ninguém porque eu não coloquei os rótulos à mostra. E eu vou colocar os rótulos à mostra aqui agora e vocês vão ver que vai ficar uma bagunça. Ficou uma bagunça. E, bom, como é que eu contorno isso aqui? Se eu tenho um conjunto de nós que eu quero ver como principais, eu vou selecionar de alguma forma só para mostrar só os meus nós de grau principal. Então eu venho aqui, eu transferi de tabela aqui. Aqui tem estatísticas, que é onde a gente calculou grau, modularidade, centralidade de autovetor. E aqui do lado tem filtros. Eu vou filtrar por topologia, intervalo de grau. Dentro do meu intervalo de grau, eu posso escolher qual o grau que eu vou mostrar. Assim, quais os nós mais importantes eu vou mostrar. E nesse caso, eu vou deixar só alguns dos principais. E beleza, vou fazer isso e vou salvar a minha opção aqui. Mas vocês veem que saíram todos as outras bolinhas que não são tão importantes. Eu cliquei aqui em cima em ocultar etiquetas dos nós e arestas se não estiverem no grafo filtrado. Eu cliquei aqui, é como se ele salvasse isso aqui. Agora que ele salvou, eu vou apagar. Vocês veem que os que eu não os que estavam filtrados antes, que eram esses poucos inscritos aqui, eles continuam, mas mostrou também o restante da rede. Então, eu vou colocar aqui na visualização para a gente, que vai ficar bem melhor. Aqui é uma outra aba, aqui em cima, de visualização. Aqui é onde eu vou fazer a renderização do meu modelo. Aqui é onde ele vai ficar bonito, de fato. E... Bom, vamos lá, eu acho que eu não esqueci de nada. Não esqueci nada. E aqui, cara, aqui ele já fica interessante de se olhar, já fica esteticamente agradável. É o que as redes possibilitam, assim, trabalhos bonitos. Os trabalhos ficam lindos. E, bom, quais são os principais nós aqui, olhando logo de cara? O meu principal nó de maior tamanho é essa bolinha aqui, né? Essa bolinha aqui, ela representa o trabalho do Meyerson. As outras secundárias aqui, que são grandes também, essa aqui, por que que eu falei que dava para ver alguns resultados interessantes, mesmo tendo filtrado ao máximo? Quem aparece aqui como principal é o Nash, do equilíbrio de Nash na teoria dos jogos. Então, se a gente está trabalhando com jogos e fez a nossa distribuição espacial aqui, descobriu que, beleza, o Nash está ali, é um indicativo de que, beleza, olha só, estamos no caminho certo. E como é que eu vou atestar isso aqui? Quais são os principais artigos dessa minha distribuição espacial? O que é os que tem que conter na minha referência bibliográfica de qualquer jeito? Eu selecionei lá atrás o grau de cada um desses nós, que é o tamanho da bolinha. Eu venho aqui no meu laboratório de dados, que é a central aqui no meio, e
seleciona o do maior para o menor grau. Só clicar em cima, ele já vem automaticamente. E aqui não deixa a gente mentir, ó. Aloy, Bachará, o Mierson, o Nash aqui também, ó. Tá logo aqui embaixo, com grau de 114. Então a gente construiu, como objetivo era ensinar para vocês como a gente monta um bom referencial teórico para não faltar nenhum dos grandes nomes da área que a gente está se pretendendo trabalhar, estudar, construir. O ferramental de redes já resolve o problema para a gente de uma maneira muito, muito tranquila. Não demorou muito. A gente está há 50 minutos aqui só. Então, você tem os seus principais autores aqui e você pode falar que você usou um modelo matemático para você chegar a esses autores, para não tem discussão aqui, que você matematizou os dados da maior editora do mundo e chegou aos resultados. Então, você pode até tirar aqui, ó, você vai arquivo, exportar como PDF ou como PNG aqui, você pode colocar essa imagem aqui logo no seu referencial teórico, assim, para não ter discussão. Então, você colocou um grau a mais de qualidade no seu trabalho. Então, bom, basicamente, como se usa o GEF para esse tipo de atividade? É por aí, não vai mudar muito para outras aplicações. E eu vou dar alguns exemplos de trabalhos que fazem coisas diferentes também, logo na sequência. E, bom, no final do trabalho, qualquer dúvida que vocês tiverem, e depois, se quiserem me procurar, manda um e-mail, entre em contato, faz um comentário lá no YouTube, eu vou ler de vez em quando. Então, fiquem à vontade aí. O importante é, quanto mais pessoas usar, conhecer a metodologia, melhor. Bom, voltando aqui para a apresentação, já caminhando para o fim, depois do exercício que eu propus. Aqui, só para constar, quando você clica para fazer o download em CSV, você pode selecionar todas essas informações aqui do canto para ele constar naquele arquivo Excel que eu mostrei para vocês antes de abrir o aplicativo de redes ali. E, bom, e o resultado é o mesmo resultado que a gente achou, os mesmos artigos aqui no cantinho, né? Porque eu só repliquei o estudo. E, bom, se você quiser fazer isso depois na sua casa, depois quiser tentar, como tem o slide aqui, a replicação vai ficar, tem que ficar igual, né? Porque é matemático o negócio. Bom, outras aplicações em economia. A gente aprendeu aqui no exercício geral aqui para fazer um referencial teórico. Eu tinha citado para vocês que eu trabalhava com trajetórias principais. Vou dar uma explicaçãozinha melhor de como funciona e qual o exemplo que eu coloquei aqui nos slides mais para frente, mas esse trabalho em específico dos colegas lá da Aldelar no Uruguai, eles utilizam Logit e Probit, modelos econométricos consagrados, junto com as medidas de centralidade das redes. Primeiro, eles fazem essas distribuições de redes, acham os macrodados da rede e acham essas medidas de centralidade. Depois, eles aplicam essas medidas de centralidade junto aos modelos Probit e Logit. No caso aqui, era um estudo que eles fizeram. Primeiro, eles fizeram um survey, né, que é uma pesquisa de campo que eles foram verificar como era a rede em torno das produções de celulose ali na região do interior do Uruguai. Tem duas plantas de produção de celulose muito grandes ali. E tem uma série de fazendas no entorno que se conectam com eles, e tem as faculdades que se conectam a essas fazendas para melhorar a produtividade, melhorar práticas, principalmente práticas ambientais. E eles conseguiram, fizeram essa pesquisa de campo, pegaram os resultados dessa pesquisa de campo, e colocaram nas redes aqui, que é essa redezinha aqui do canto esquerdo aqui do slide. E a partir desses dados, dessas medidas de centralidade que eles pegaram e tal, eles fizeram depois uma estimação Probit, eu não sei se Probit ou Silogit, não lembro agora. E de qualquer forma o arquivo está aqui para quem quiser ver. Ele é extenso porque é um working paper, mas é muito bom, qualidade absurda, assim. E aí eles fazem, então eles utilizam
três métodos, né, de análise. É um trabalho bom por causa disso, né? Primeiro você vai a campo, usa as redes para verificar essas informações, e depois você faz a distribuição econométrica para fechar as suas conclusões. Então, é mais um aliado aí para vocês, na hora para a galera que usa econometria e tal, para dar mais força e robustez ao seu argumento, você aplicar as medidas de rede também. Bom, isso aqui é um trabalho conjunto que eu, Sinara, a professora Érica e a Juliana e a Sinara são colegas do doutorado e do mestrado aí. Eu acho que vocês já conheceram elas também, os meninos do PPGE aqui. E, bom, esse trabalho foi publicado, aceito na Sober agora, e o que a gente faz é entender como se um dos programas de descarbonização para a agricultura ele teve de fato resultado ou não. E como a gente usa as redes aqui? A gente foi numa base de dados do Banco Central, e essa base de dados do Banco Central ela é enorme porque ela linka contratos das pessoas com os bancos e dentro do programa, né, para descarbonizar e tal. E oferece uma infinidade de detalhes dentro dessas tabelas. Então a gente quis ver, partindo dessa base do Banco Central, qual é o principal financiador desse programa de descarbonização. Então, a principal agência financiadora é o Banco do Brasil. E a gente descobriu que, tá, o Banco do Brasil é o principal. Esse resultado era meio óbvio por causa do Plano Safra, do histórico do Banco do Brasil. Mas dentro dos estados, quem são os bancos secundários? Quem são os bancos mais importantes? Aí a gente descobriu uma relevância bacana das cooperativas de crédito, descobriu que tinha bancos internacionais, inclusive, atuando no Brasil para financiar crédito verde para essas fazendas, a figura de outros bancos estatais que não os convencionais, tal como o BNDES, Banco do Nordeste, Banco da Amazônia, e outras coisas que, tipo assim, expandiram nossa visão do que era o programa. Assim. A gente não imaginou que ele chegaria a tanto. E essas são as coisas que as redes possibilitam descobrir. Depois disso, dado que cada contrato dentro da plataforma do Banco Central, ela era extremamente detalhada e ela não mostrava assim direito facilmente, né, dado que da infinidade de dados, para onde estavam indo os recursos e tal, a gente aplicou redes de novo para ver quais eram os maiores graus, né, quem eram os mais importantes ah, dos programas que eles estavam tomando recursos, né? Então a gente descobriu que recuperação de pastagens, plantio direto eram os principais. Então são ferramentas a mais, dá para usar na rural também, assim. E por fim, o que é minha agenda de pesquisa agora, que são as trajetórias principais. Trajetórias principais, eu citei lá no começo, que são os caminhos que determinados nós, um nó passa uma informação para outro, o outro passa informação para outro, até completar um caminho, né? E esse caminho chegar em algum resultado. Isso é muito bom para você analisar como a tecnologia avança. Esse aqui é um estudo só com patentes, esse aqui ainda não tem artigos. Então, eu consigo mapear. Primeiro, eu saio dessa rede grandona, que ela teve em outro slide para trás, e dentro dessa rede eu capturo os nós mais importantes. Depois que eu capturo esses nós mais importantes, eu coloco eles em ordem temporal e vejo as relações que eles fazem entre si, criando um caminho. Nesse caso, eu descobri um caminho com 52 patentes publicadas. Vocês vão ver que em alguns anos elas se repetem, o que significa que em alguns anos publicaram-se invenções que aparentemente não eram relacionadas, mas depois um indivíduo na frente relacionou todas elas. Então, todas elas para trás foram importantes para o avanço da tecnologia. Então, eu saio de 1941, que o cara descobriu em laboratório, a primeira vez, o que era o hidrogênio e deu nome para aquilo, até chegar no carro que a Toyota fez em 2018, que era um carro movido a hidrogênio. Então, assim, essa é o poder de você usar as redes para captar as trajetórias principais, porque você consegue ver com provas, né, com rigor matemático, porque as distribuições permitem isso,
o que é importante de fato, o que foi importante de fato na construção desse conhecimento. E todos eles estão com um hiperlink aqui que vai para a publicação original, que explica em detalhes como é que funciona. Bom, pessoal, espero não ter sido muito confuso. Eu sei que eu tentei ser o menos confuso possível, dado que redes é um negócio complicado, assim, de primeira. De primeira você não entende direito o que é. Mas com o tempo, garanto para vocês que a familiaridade vai fazendo com que a gente se acostume. E, bom, é isso. Obrigado. E, por favor, tenham dúvidas. E se não surgir agora, não tem problema, manda mensagem. Eu sou uma pessoa super disposta, assim, super disponível a ajudar. E, bom, é isso. Eu vou parar o compartilhamento. Não, vou parar o compartilhamento ainda não. Bom, eu vi que tem uma mãozinha levantada. Não sei se o Saiano vai fazer uma mediação. Alô, o professor Oi, Saia tá Lócio. aí? Será que ele já foi lá na reunião? Ixi. Bom, se ele não tá, então. E aí, pessoal, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu olhar aqui o chat também. Eu acho que tinha uma mãozinha, tinha um quadradinho amarelo, acho que era do Otávio. Mas não sei se já apagou aqui. Mariana. Parabéns, Antero, pelo trabalho. Eu nunca tinha conhecido essas redes sociais, eu achei interessantíssimo, o potencial que pode ser feito. Eu gostaria que você tentasse abrir de novo o Scopus, porque eu acabei me registrando aqui e deu certo de eu fazer as pesquisas. Queria que você fizesse aí ao vivo para a gente. Tentasse de novo. Vocês estão vendo a tela ainda? Sim. Eu vou entrar aqui de novo. Alguma coisa não está funcionando. Deixa eu entrar de novo. Scopus. Vamos lá. Scopus Preview. Aí, foi. Automaticamente. Depois do login, pessoal, que eu tinha feito com vocês, e ele abriu aquela página estranha, ele abre a página correta. A página correta é essa, que vocês podem. Ó, eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Comece a explorar documentos, autores, descoberta, organizações, e aqui dentro, pesquise dentro. Título do artigo, resumo e palavras-chave. Recomendo que vocês deixem isso aqui ativado desse jeito, ou se quiser, coloca como palavra-chave direto. Não tem palavra-chave. Primeiro autor, título da fonte. Não tem. Tem título do artigo, resumo e palavra-chave. Mantém isso aqui como default e vamos lá. O que eu pesquisei no exemplo? Teoria dos jogos, né? Game Theory em inglês. Vamos lá. Ó, do dia que eu pesquisei, 114.119.254. Já aumentou bastante, assim. Com certeza foi uma revista nova que entrou pro banco de dados, algo assim. Bom, e aqui eu começo, aqui na página inicial, 119.254 documentos encontrados, mostra o artigo, mostra os autores, mostra a revista, o ano e o volume de citações que esse artigo teve. Você pode mostrar o resumo, você pode clicar no artigo e se ele for de acesso aberto, vai direto. Então, assim, é uma alternativa a mais para o Google Acadêmico, né? A, Além do Google Acadêmico e do Sci-Hub, né? Não sei se pode falar o Sci-Hub aqui, mas tudo bem. Aqui eu vou selecionar, fazer a filtragem que eu planejei para o exercício, que é de 2015 a 2025. A área temática Ciências Sociais, que é a nossa, né? Ciências Sociais Aplicadas. Vou colocar só como tipo de documento aqui artigo científico, né? E não vou mexer com o título da publicação. Título da publicação, é isso aqui? Não. Ué, não. Palavras-chave, equilíbrio, tomada de decisão, vamos lá. Tomada de decisão é a palavra-chave. E somente artigos publicados em inglês.
Não, eu tenho que título da fonte, sim, selecionar a revista. A Revista Europeia de Pesquisa Operacional. Vai ser essa aqui. E eu vou limitar isso aqui. Não, peraí, isso aqui deu errado. Ele mostrava até o tamanho do que era para a gente fazer. 2015 a 2025. Ciências sociais, artigos completos, equilíbrio de Nash, e aí somente artigos publicados em inglês. Eu vou limitar. E bom, aqui eu fiz um novo recorte, 3.945 documentos encontrados. Não é igualzinho o que eu fiz da última vez. O que eu fiz, eu fui abrindo cada vez mais aqui para até chegar em 64, que é o mínimo que eu consegui chegar, justamente por causa das limitações do gap e do uso do computador aqui pro exemplo. E, bom, a moral da história aqui é que dentro da base do Scopus vocês conseguem pesquisar as palavras-chave ou os artigos do que vocês estão pretendendo fazer e colocar uma série de filtros para que isso corresponda ao que você pretende trabalhar de fato, assim. Porque se você trouxer um volume de informações muito grande para dentro do gap, você vai perceber que você vai ter problemas com abrir o gap, porque ele é pesado, assim, um artigo, um arquivo, um app muito pesado, assim, ele é mal otimizado, digamos assim, mas ele é muito bom para o que ele se propõe a fazer, mas tem essa limitação. E é isso, na base do Scopus eu acho que não tem, ela é bastante intuitiva, só mais uma etapa aqui que ela é importante, que vocês têm que ver isso aqui na hora de baixar os documentos. Você vem em exportação, você vai exportar como um CSV, que é um artigo em Excel, separado por vírgulas, e o detalhe está aqui, todos os documentos nessa página, só que nessa página tem 20 artigos só, 20 artigos não vai servir de nada. Então você tem que selecionar aqui documentos, e colocar o número total de documentos que você já havia filtrado, 3.945, né? 3.945. E, ó, como você tem uma infinidade de informações aqui para trabalhar, seleciona. Você pode selecionar só o que você precisa, que na verdade vão ser só as referências, mas você não sabe se você vai ter que voltar nessa base de dados de novo para olhar uma outra coisa. Então, cara, como pesa muito pouquinho esses arquivos CSV, seleciona tudo, que vai vir com o maior volume de informações que eles tiverem aqui. E assim, como lá dentro do GEF você vai selecionar só as referências olhando para referências, isso aqui não vai contar. Então não tem problema você carregar isso para lá. Então baixa tudo, baixa completinho, porque se você precisar acessar uma informação depois, os artigos que eu vou citar são somente artigos que têm DOI. Como é que eu vou saber que são só os artigos que têm DOI? Aqui tem o DOI bonitinho e tal, então deixa selecionado, seleciona o máximo de informações que tiver para não ter, você não ter que ter retrabalho depois de vir aqui, baixar de novo, etc. E clica em exportação, quando clicar em exportação, ele vai aparecer como download, depois que ele completar esse 100% aqui, ele aparece como download aqui em cima e você pode acessar o CSV. Uma outra dica adicional, transporta esse arquivo de CSV para XLS, nesses conversores de Google mesmo, dá um Convert.io, um Free Converter, qualquer coisa para você conseguir, para ficar desse jeito aqui em linhas inteligíveis, você tem que converter para XLS depois, porque senão ele vai ficar todo direto, assim, como se fosse uma linha direta, aí você não vai entender nada. E então, bom, é isso, assim, das plataformas, o que eu posso esgotar com vocês é isso. É, obrigado, Antero, excelente apresentação. Eu vou até usar essa metodologia para dar uma revisada na minha base referencial para ver se está faltando alguma coisa, né? Eu tenho uma dúvida, na verdade, com relação ao estudo propriamente dito da análise de redes. Na hora de reportar, eu sei que o mapa é o principal, né? Pelo que eu entendi. Mas aquelas estatísticas de centralidade que você mostrou dentro do GEF, é interessante também reportar aquelas estatísticas? Então, cara, isso é bastante relativo, assim. Eu citei um exemplo ali de um working paper de uns colegas
de outro lugar e tal, e o que eles fazem, como eles têm espaço no working paper, é reportar tudo. Mas em um artigo, como você não tem muito espaço, quando você for descrever sua metodologia, você já descreve ela direcionando, assim, a densidade reportou 36 comunidades e tal, sem montar uma tabelinha ou sem se delongar muito naquilo ali. Porque como o aplicativo ele faz isso automaticamente, quem conhece já deduz que você fez para chegar naquela imagem. Então, se tiver espaço, coloca, mas se não tiver, passa bem, assim, passa tranquilo. A não ser que seja uma coisa muito específica, assim, eu preciso da densidade daquela comunidade para. É importante para a minha pesquisa. Eu estou trabalhando com uma política pública feita num bairro tal e eu preciso verificar a densidade dessas pessoas. Então, reporta a densidade do jeito completo, do jeito cheio. Então é por aí, assim, vai da sua necessidade. Não tudo. Você não precisa reportar grau, médio, você não precisa reportar densidade não é, diâmetro do grafo, autovetor, essas coisas não. É mais pela sua necessidade. É bem maleável, assim, as redes sociais. Beleza, obrigado. Valeu. Bom, alguém tem mais alguma dúvida, pessoal? E, Isso aí tá. eu Vai ficar acho que gravado no YouTube também, né? E vai, qualquer vai. coisa, reitero aqui que quem precisar conversar comigo, manda. Eu tô no grupo do PPGE também, no WhatsApp, só me chamar. No horário que eu ver, eu respondo, não tem problema não. Seria um prazer ajudar todo mundo aí. Bom, então, não havendo mais dúvidas, né? Em nome do PPGE, em nome do colegiado, agradeço a disponibilidade e ao curso do Antero. Reforço vai estar no YouTube, mas o material se colocar à disposição. E é isso. Obrigado a todos, obrigado ao Antero de novo e até a Valeu, próxima. God. Até mais. Tchau, tchau, gente. Obrigado, hein?